és um rei, tu és um rei, tu és um rei, Jesus, tu és um rei, tu és um rei, tu és um rei. Sobre tudo, tu és o rei, não há outro igual. Tu és o rei, nos céus e na terra não há outro. Tu és o rei, tu és o rei. Aleluia, exalte ao Senhor aí na sua casa, contemple a majestade do nosso Deus, aleluia. Glórias a Deus. Todo esse momento de pandemia, a gente viu um quadro, um cenário, onde a igreja foi muito afetada, né? A gente não pode mais ir congregar, a gente não pode mais estar junto com os irmãos. E nessa caminhada, infelizmente, muitos e muitos esfriaram e abandonaram o Senhor. Muitos. Mas teve aqueles que permaneceram fiéis em conhecer o Senhor, persistindo em conhecer o Senhor. Amém? E é isso que nós devemos fazer, prosseguir em conhecer, sempre, pela Tua Palavra, pelas ministrações, pela leitura da Bíblia, amém? Prosseguir em conhecer o Senhor, aleluia. Tudo que eu quero está em Ti, toda a minha vida eu Te entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em Ti, toda a minha vida eu Te entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença,
nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo o seu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Aleluias! Bom dia, graça e paz a todos. Nós louvamos ao Senhor por este momento tão singular e maravilhoso que o Senhor nos concede de estarmos na sua presença, e mesmo que não presencialmente, mas é importante que entendamos que a igreja do Senhor não são paredes, não são cadeiras. A igreja do Senhor são pessoas, eu e você. E contra esta igreja, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em todas as épocas, em todos os lugares, a igreja do Senhor passou por momentos difíceis, passou por momentos de perseguições, de afrontas. Homens e mulheres sofreram por amor a Cristo, a começar pelos próprios apóstolos, os fundadores. Por que não dizer a começar pelo fundador da igreja, Jesus Cristo? Mas em todas essas épocas, a igreja do Senhor prevaleceu. Em todas essas épocas, a igreja do Senhor cresceu e se expandiu. E a palavra do Senhor diz que esta igreja, ela permanece pura,
imaculada, como a noiva que se atavia à espera do noivo. Em breve Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, Ele encontrará uma igreja preparada, ataviada, para se encontrar com Ele nas nuvens. Nós hoje estamos vendo em todo o mundo a comemoração da Páscoa, e queremos falar sobre isto. Queremos falar, nosso tema de hoje é sobre a Páscoa, e o texto da palavra de Deus que estaremos refletindo, está em Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Abra sua Bíblia, seu celular. Vou pedir que você não saia, não se distraia nas redes sociais com outras coisas banais. Se você é um cristão verdadeiro, se você ama o Senhor de todo o teu coração, entenda que pelo fato de estarmos via redes sociais, não muda a santidade do culto. O culto, ele é importante e ele faz parte da adoração a Deus. Então, quando nós nos distraímos, tanto presencialmente na casa de adoração, ou mesmo quando estamos prestando um culto ao Senhor em qualquer outro lugar, como igreja do Senhor, nós estamos quebrando a reverência, a santidade desse culto. Então, meu conselho, minha orientação é que você não saia, não se distraia, não passeie pelas redes sociais, e seja em oração, esteja buscando ao Senhor a revelação da palavra de Deus. E no momento que este culto vai sendo desenvolvido, a partir do começo até o seu final, o Senhor irá se manifestar na sua vida. Hoje é dia de cura. Hoje é dia que o Senhor estará manifestando a sua glória na sua vida. Nós logo mais estaremos ceando, então prepare o pão, prepare o vinho. Você que recebeu nossos avisos, avisamos pelo WhatsApp que estaríamos ceando hoje, que cada irmão com sua família pudesse estar comprando os elementos, o vinho, o suco de uva ou o pão, e o pão, melhor dizendo, porque nós estaríamos ceando hoje. Se você não fez isso, tem um mercadinho perto da sua casa, corra, peça para alguém ir correndo lá, comprar o suco de uva e comprar o pão, porque estaremos fazendo isso logo após. Também, nós ficamos sabendo ontem que o ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal, ele liberou os cultos com a capacidade de 25% e com todos os protocolos sanitários, e é o que nós temos aqui na igreja. Mas este domingo nós não estaremos ainda fazendo, e durante a semana nós, em decisão com a diretoria, estaremos comunicando a você. Fiquei sabendo que algum prefeito, se eu não me engano, o Cali de Minas Gerais, resolveu desobedecer a ordem. Estamos vivendo um momento assim de conflito, onde prefeitos e governadores, alguns, é claro, se sentem como ditadores ou como reis em seus locais de governança, mas a igreja do Senhor não depende deles. A igreja do Senhor sobrevive em qualquer meio, em qualquer circunstância. Então, o importante é estarmos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí onde você está, na sua casa, e orasse comigo agora. Pedisse ao Senhor para que esta palavra santa de Deus, ela se revelasse profundamente ao teu coração,
e que este instrumento de Deus que está aqui seja usado por Deus profeticamente para que você seja edificado e a tua família. Porque não me interessa pregar a palavra de Deus se o Espírito Santo não contribuir, se o Espírito Santo não falar através de mim. Porque de mim nada tenho, foi o que Jesus falou, e eu creio nisto. Mas vamos pedir que o Espírito Santo me encha não somente da palavra, como do seu poder, porque nós estaremos orando por você e por sua vida, e seja qual for o mal, a situação em que você está passando, o poder de Deus é suficiente para destruir toda obra que não vem do Senhor. Oremos. Querido e amado Deus, eu te louvo, Senhor, por este momento tão prazeroso e de grande responsabilidade que é pregar a tua palavra, Senhor. E nesta manhã, eu sei que dezenas de famílias, assim como outras que estarão assistindo em outros momentos, serão edificados e fortalecidas para a glória do teu nome. Então eu te peço que essa palavra que nós estaremos explanando seja uma palavra que saia do teu coração e entre, Senhor, no coração desta pessoa, em qualquer momento, em qualquer hora em que ela ouvir esta mensagem, que seja uma palavra profética de cura para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero mencionar 2 irmãos nossos que estão no hospital com Covid. Ontem tivemos uma reunião pela plataforma do Google com alguns irmãos da igreja e levantamos um grande clamor pela vida do nosso irmão Adriano e pela vida do nosso presbítero Fernando, que já está tendo melhoras no seu quadro de saúde, e acreditamos que as orações ontem, elas farão todo o necessário para que esses nossos irmãos sejam totalmente restabelecidos em sua saúde. A Bíblia diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Então estávamos ali reunidos com várias pessoas e acreditamos que o Senhor ouviu as nossas orações. Eu quero agradecer a todos que participaram, que foram convocados, toda a igreja, mas talvez por alguns detalhes técnicos ou tempo, nem todos participaram, mas aqueles que participaram, eu creio que o Senhor nos ouviu. Glória a Deus. Em Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho, mas próximo de sua casa. Grave isto: se um cordeiro for pequeno demais, tomá-lo-á juntamente com o vizinho, mas próximo de sua casa. Conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano.
o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com a sua frescura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Gravem isto: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, grave isso, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações, o celebrareis por estatutos perpétuos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então, o mês da Páscoa, nós estamos celebrando, mas a Páscoa, ela diretamente está ordenada para o povo de Israel. O povo de Israel, eles têm dois calendários. Um espiritual que começa entre março e abril do nosso calendário, e o outro que começa por volta do final do ano do nosso calendário, perto ali em outubro por diante. E Deus instituiu este calendário espiritual para o povo de Israel por conta da escravidão deles no Egito. E Deus havia levantado o profeta Moisés para libertar o seu povo. E depois de muitos milagres que aconteceram ali, culminando com a morte dos primogênitos daquele povo, mas que antes que isso acontecesse, Deus instituiu que cada família matasse um cordeiro, primeiro pegasse o cordeiro, e durante alguns dias deixasse aquele cordeiro separado, e quando chegasse no 14º dia, matasse o cordeiro e comesse com a sua família, e o sangue fosse aspergido nos umbrais e nas vergas das portas, porque o anjo da morte haveria de vir, e aqueles que estivessem com o sangue nas vergas e nos umbrais das portas, o anjo não passaria e não destruiria o seu primogênito. Vamos então
detalhar algumas das ordenanças que o Senhor deu para o povo de Israel naquele momento, naquela situação. A primeira dela que me chama a atenção está no versículo 3, que diz: deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Aleluias! Quando João, primo de Jesus, que profetizava, o último profeta da velha aliança, quando ele olhou para Jesus, se aproximando dele, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. E tudo isto apontava para Jesus. Tudo isto era sombra do que aconteceria de fato com Jesus. Então esse cordeiro representava o Cristo. Este cordeiro representava a libertação. Jesus é o nosso libertador. Amém? Deus instituiu que somente com sangue haveria remissão dos pecados. Como vocês sabem, a humanidade desobedeceu a Deus e com isso trouxe a ira de Deus sobre si. Então, Deus instituiu que somente pela morte de um justo, todos aqueles que quisessem se aproximar de si novamente, ser reconciliado com Ele, deveria então olhar para Jesus e crer nele. Mas para isso, este homem justo deveria vir ao mundo e dar a sua vida, porque nós não teríamos condições de pagar este preço para que a ira de Deus se aplacasse. E Jesus fez isso por mim e por você. Então, esse cordeiro que o Senhor mandou matar e aspergir o sangue dele nas portas, representava Jesus. Mas o que me chama a atenção é que a ordem foi dada para o povo de Israel e dita que um cordeiro era suficiente para cada família. Glória a Deus, porque Jesus é suficiente para as nossas vidas. Glória a Deus, porque Jesus é suficiente para a nossa família. Jesus, Ele é suficiente para trazer salvação, cura e libertação. Eu não sei como sua família se encontra hoje. Talvez você seja a única pessoa da sua casa que crê em Jesus ou que obedece a Cristo. Mas eu quero dizer que Jesus é suficiente para salvar toda a tua família. Não importa qual é o tamanho da família, Jesus é suficiente. A tradição judaica diz que uma família pequena ou uma família razoável seria um número de 10 pessoas para baixo. Então, quando este número passasse, então esse cordeiro deveria ser suficiente para todos. Glória seja dada ao nome de Jesus. E nós vemos como Deus cuida da família, a exemplo de Noé, quando a palavra do Senhor diz que Deus mandou construir uma arca, uma grande barca gigantesca, porque Ele haveria de trazer juízo sobre a terra. E o Senhor teve o cuidado e a recomendação a Noé para que toda a sua família, inclusive as noras, elas fossem colocadas ali na arca da salvação. Jesus é a nossa arca da salvação, e toda a tua família
Entenda que Ele é suficiente, Ele está cuidando. Então, por causa de você, a sua família será alcançada. A Bíblia diz que a esposa santifica o marido. Isso não quer dizer que isso já traz a ele a salvação em si, mas simboliza que Deus já está cuidando da salvação do marido, da esposa, do filho, porque Ele é cuidadoso para conosco e para com a nossa família. Mesmo que ele não te compreenda, mulher, de repente o teu marido te critica por você estar indo à igreja, à casa de oração. De repente, ao contrário, a mulher critica o marido, ou o filho, ou vice-versa. Não se preocupe, Deus está cuidando do teu filho, do teu marido, e esta perseguição um dia terá fim, porque o Senhor o alcançará também acerca da sua salvação. Glória seja dada ao nome de Jesus. Em Atos capítulo 16, versículo 30 ao 32, diz assim o texto da palavra de Deus, e uma promessa através do apóstolo Paulo para nós e para a nossa família. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. E pregaram a palavra a ele e a todos da sua casa. Aquele carcereiro, quando viu que as portas da prisão estavam abertas por conta de um terremoto, ele ficou desesperado, mas Paulo disse: calma, estão todos aqui, ninguém fugiu. E ele, se surpreendendo com o caráter cristão de Paulo, ele resolveu e entendeu que a salvação também era para ele. E aí ele faz uma pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E a palavra do Senhor diz que Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus tem salvação para a tua família também. O cordeiro imolado é para também toda a tua família. Então alegre-se e não se preocupe se ele ou ela não está ainda na presença de Deus, porque logo mais a glória de Deus, o poder de Deus se manifestará e eles serão salvos. Uma outra coisa que me chama a atenção naquela passagem que nós lemos em Êxodo capítulo 12, o texto diz: se uma família for pequena demais para um animal inteiro, você deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo. Aleluias! O Evangelho e Jesus Cristo não é para você apenas. Ele se estende para a sua família, e ele se estende também para os teus vizinhos. O cordeiro é para todos. Então, tem pessoas que recebem a Jesus, mas não se preocupam em pregar o Evangelho a outros, não se preocupam de repartir o cordeiro, de repartir o Evangelho para outras pessoas que também estão ao seu redor. O vizinho aqui faz referência hoje para nós ao nosso próximo. A Bíblia diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E não há forma melhor de amar o próximo do que repartindo o cordeiro, do que repartindo o Evangelho, pois a Bíblia diz que ele é salvação e poder para todos aqueles que creem. Você deve desejar ver o teu vizinho, o teu próximo, os teus amigos, e quanto mais pessoas você puder alcançar, porque Jesus, uma certa vez, falando sobre uma passagem de um sacerdote, um levita, que via um samaritano cair, que via um homem caído,
por ter sido assaltado, espancado, estava quase meio morto. Eles passaram de largo, eles não se aproximaram para ajudar aquele homem, mas um samaritano que era considerado um pecador, ele passou e viu aquele homem, e passou azeite e vinho sobre ele, colocou na sua cavalgadura, levou para um hotel, e pediu para que o dono daquele hotel cuidasse daquele homem e deixou dinheiro para ele. Aquela passagem nos ilustra que o nosso próximo não é aquela pessoa só que nós amamos e que conhecemos, aquela pessoa que está ali fazendo tudo por nós. Mas essa passagem nos mostra que o nosso próximo é todos aqueles que estão caídos, que estão assaltados, que estão meio mortos. E assim nós vemos a humanidade no mundo inteiro. Aqueles que não conhecem a Jesus, aqueles que estão vivendo no pecado, aqueles que estão vivendo escravos de Satanás pelos vícios, pela opressão. Então esses estão mortos espiritualmente, e cabe a nós ampararmos essas pessoas e repartirmos o Cordeiro, repartirmos o Evangelho, que é poder de Deus e salvação. Então, aquele Cordeiro, se a família fosse pequena demais, notem que não era o Cordeiro que era pequeno demais, mas a família. Porque o Cordeiro sempre será suficiente. Jesus é o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, mais do que suficiente para as nossas vidas. Não se preocupe, Jesus é suficiente para você. Você pode, aonde estiver, necessitado agora, mas Ele é suficiente, e eu reparto com você esse Cordeiro, eu reparto com você esse Evangelho, pois Ele é poder de Deus e salvação para a tua vida neste momento. Jesus é maior do que qualquer problema. Jesus é maior do que qualquer família. Jesus é maior do que qualquer situação que você esteja vivendo. Ele é o grande El Shaddai. No versículo 4, a parte B, diz: você deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo. Então, nós devemos dividir ou compartilhar este Cordeiro, como eu falei, em Salmos 93, versículo 3. Diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então não podemos ser egoístas, não podemos pensar só em nós mesmos, temos que pensar naqueles que precisam também do Cordeiro. E em Tito capítulo 2, versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus, ou seja, favor imerecido, nenhum de nós merecemos, mas a graça, o favor de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Então este Cordeiro tem que ser repartido. Você já tem repartido o Evangelho, este Cordeiro, para teus familiares? Eu costumo repartir de todas as formas, com uma palavra, com uma oração, com uma mensagem em vídeo, com uma mensagem em áudio, com o meu testemunho. Aonde eu estou, eu procuro revelar a Jesus àquela pessoa. E se ela apresenta uma necessidade, se ela apresenta uma dificuldade, eu não perco tempo e logo eu reparto o Cordeiro com ela.
E logo eu falo do amor de Jesus por ela. E logo eu falo do Evangelho, que é poder de Deus para curar e libertá-la. E aonde quer que eu vá, de todas as formas possíveis de comunicação, eu estou compartilhando este Cordeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Não seja egoísta, não pense só em si mesmo. Algumas pessoas vêm à igreja ou vêm à casa de oração e elas oram e elas choram, se emocionam, mas quando elas estão perto de alguém que precisa em um ônibus ou em um determinado lugar, ela não reparte o Cordeiro, ela não reparte o Evangelho, ela até fala piadas, brinca, ela até fala de política e fala de tantas coisas banais e fúteis, mas ela não reparte o Cordeiro. Então não podemos ser egoístas. A palavra do Senhor está dizendo para compartilhar o Cordeiro com o nosso vizinho. Louvado seja o nome de Jesus. No versículo 5, uma parte do texto diz assim: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Deus escolheu um cordeiro de 1 ano para ficar com eles até que sacrificassem. Jesus foi o nosso cordeiro, que ainda novo, ele foi crucificado. Aquele cordeiro, ele tinha que ser escolhido a partir daquela data e ficar até o 14º dia com a família e depois ser morto. Assim foi Jesus, e tinha que ser um cordeiro de 1 ano. Alguns dizem que era de 8 dias, mas os mais tradicionais judeus ortodoxos dizem que era de 1 ano, não poderia ser muito passando disso, tinha que ser até 1 ano, porque isso representa Jesus Cristo, que ficou conosco e morreu ainda muito jovem. Jesus não terminou a sua vida de forma comum, como todos nós, morremos a maioria, mas ele foi morto ainda jovem, porque era um prenúncio, esse cordeiro do Messias que haveria de vir ser morto ainda novo. Uma outra coisa interessante é que o cordeiro não poderia ter defeito, não poderia ser uma ovelha manca, um cordeiro manco, não poderia ser um cordeiro doente, mas tinha que ser um cordeiro perfeito. E a Bíblia diz que Jesus, embora sendo tentado, ele não pecou. Ele não pecou. E procuraram em Jesus alguma falha na lei e não encontraram, porque Jesus era o cordeiro jovem, o cordeiro de 1 ano, o cordeiro perfeito de Deus, para ser sacrificado por nós, por mim e por você. Interessante que aquele cordeiro teria que ficar pelo menos 5 dias antes de ser sacrificado com a família. Isto fala do período que Jesus ficou ainda jovem sobre nós. Por 5 dias, o cordeiro tinha que ser examinado pelos sacerdotes. Jesus entrou no templo e durante 5 dias ele foi inquirido ali no templo, antes da sua morte, antes da sua prisão, pelos fariseus e pelos saduceus. E a Bíblia diz que um grupo deles disseram: este homem, nós não vemos nada de errado nele. Então eles testemunharam que Jesus era o Cordeiro perfeito de Deus,
E Jesus foi examinado de todas as formas, mas não encontraram falta, a não ser aquela que eles mesmos colocaram para poder condená-lo. No versículo 7 está escrito: passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Notem que o sangue não era colocado dentro da casa, mas fora da casa. O sangue de Jesus, ele está exposto em nossas vidas. E aqui diz no versículo 13: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então o sangue não era para a família ver, mas era para Deus ver. E quando aquele anjo passasse, que olhasse ali o sangue nas vergas e nos umbrais, nas laterais da porta, aquele anjo não passaria e não entraria. E aí, o que isso quer dizer? Que o sangue de Jesus derramado lá na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está sobre eu e você. E você não deve pensar que Deus te vê como uma pessoa boa e perfeita, no sentido meritório, no sentido do que você faz. Não é a encarnação ou reencarnação que te salva. Não é as tuas obras porque você é bonzinho. Olha, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sempre falei a verdade. Não são essas coisas que te salvam. O que te salva da morte e do pecado é o sangue do Cordeiro que está aspergido. E se você recebeu Jesus como teu Salvador, este sangue é passado sobre você. E todas as vezes que a ira de Deus vem sobre a humanidade, por causa dos seus pecados e desobediência, aqueles que estão com o sangue do Cordeiro não são atingidos. Deus logo vê o sangue e os livra da morte e do pecado. Então você que está nos assistindo, glorifique a Deus e exalte ao Senhor, porque o sangue de Jesus está sobre você neste momento. E o anjo passará adiante sobre, mas não atingirá você. Praga alguma chegará à tua casa, porque aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos que pecam e desobedecem a Deus. Aleluias! Não tem a ver com as tuas obras, o que você fez, não tem a ver com raça, não tem a ver com cor, não tem a ver com status ou riqueza, tem a ver com o sangue. Em Hebreus 9:22 diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então é o sangue que te protege, é o sangue que te salva, é o sangue que te purifica, é o sangue que te aproxima de Deus, o sangue do Cordeiro, o sangue de um Cordeiro sem defeito e imaculado. Ainda no versículo 8 diz assim: naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. O fogo fala do juízo de Deus. O juízo de Deus estava para toda a humanidade. A Bíblia diz que a ira de Deus se manifestou sobre toda a humanidade. Mas
pelo seu amor, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, deu o Cordeiro, o único Filho, Ele aspergiu, Ele sacrificou, para que através desse Cordeiro, através do sangue, nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Então, quando João viu a Jesus, ele sabia que Jesus era o Cordeiro, e por isso que ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora você e eu que estamos na presença de Deus, que recebemos a Jesus como nosso Salvador, quero dizer para você que o sangue nos reconciliou com Deus. O sacrifício de Jesus nos reconciliou com Deus. E nós não estamos mais sobre a ira de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê totalmente perfeitos. Mas pastor, eu sou falho. Sim, eu também sou. Mas do ponto de vista de Deus, você agora está purificado. E quando você erra, quando você peca, o sangue de Jesus continua ali, a não ser que você não se arrependa. Mas se você se volta para o Senhor, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Aleluias. No versículo 11, diz assim: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, preste atenção a isso, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Hoje os judeus comem e comemoram a Páscoa nos confortos dos seus lares, bem tranquilos, porque este mandamento fazia referência à pressa que eles tinham, o modo que eles tinham de estar preparado para saírem daquela terra que estava escravizando eles há mais de 400 anos. Foi isso que o Senhor fez conosco, e é isso que Ele está dizendo para a sua igreja: comam apressadamente, comam o máximo que vocês puderem da palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o pão da vida, Ele é o Cordeiro de Deus, e Ele está dizendo: estejam prontos, preparados, porque eu vou voltar e vou tirar vocês desta terra, deste Egito, deste mundo pecaminoso, aonde eles estão confabulando para brecar a igreja de Cristo. Em alguns lugares, como a China, eles até estão colocando câmeras nas casas para impedir os cristãos de adorarem. Eles estão destruindo templos. Este ano foi o ano de mais perseguição aos cristãos nesse mundo, segundo algumas agências cristãs. Centenas de milhares de cristãos morreram e estão morrendo por causa da impiedade deste mundo. Então o Senhor, como disse para eles: cajado na mão, sandália nos pés, cinto no lugar, se preparem. Não tenham a vinda de Jesus como algo demorado, mas estejam prontos e alertas, porque a qualquer momento nós vamos ser tirados deste mundo e vamos viver eternamente nos braços eternos do Senhor. Qual é a sua expectativa hoje? Você tem vivido como se Jesus voltasse hoje? Todas as vezes que tomamos a ceia do Senhor, devemos ter essa perspectiva, porque Jesus disse: um dia eu estarei com vocês e vocês comigo, tomando a ceia. Aleluias. Como você tem estado na tua expectativa da vinda de Cristo?
Louvado seja o nome de Jesus. No versículo 14 diz: esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festas ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Jesus caminhou no templo 5 dias antes dele ser crucificado. E como eu falei, ele foi examinado e não acharam nele falta alguma. E como eu disse, este grupo, um dos grupos declarou que nunca ninguém falou como esse homem. Eles reconheciam uma autoridade em comum em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam surpresos com Jesus e com sua autoridade, e Jesus estava pronto, estava aproximando-se o dia da sua morte, estava se aproximando o dia da sua crucificação. Ele era o cordeiro que estava pronto, assim como aquele cordeiro ficava com a família 5 dias antes. Jesus agora estava ali no templo, sendo examinado, inquirido, mas também reconhecido como um cordeiro sem defeito e sem mácula. E aí nós vemos um paralelo, porque na Páscoa, quando o sacerdote pega o cordeiro e leva para o altar, Jesus também foi levado para o altar do sacrifício. O sacerdote tinha que subir uma rampa até chegar no local ali do templo onde imolava o cordeiro. Jesus também teve que subir o morro para ser crucificado. 9 horas da manhã o cordeiro era pregado na base. Esse foi o horário que Jesus foi pregado na cruz do Calvário. Era tocado um som de trombeta, e quando Jesus foi colocado, a trombeta soou. As trevas cobriram a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde era a hora em que o sacerdote imolava, pegava a sua faca, seu machadinho, e colocava e cortava ali, sacrificava o cordeiro. Foi às 3 horas da tarde que Jesus foi morto, que Jesus morreu. Mas antes disso, o sacerdote saía fora do templo e dizia: está consumado. E foi nesse horário que Jesus disse: está consumado. Quando o sacerdote degola o cordeiro, ele sai à porta da tenda e grita: está consumado, está consumada a obra da salvação. E mais uma vez a trombeta soa, porque a graça de Deus há de se manifestar, trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens, está consumado. Agora você pode erguer as mãos para o céu e dizer: eu te amo, Jesus, eu te amo, Senhor, porque o Senhor nos deu vida e vida com abundância. Aleluias. Nós estamos livres. O Cordeiro Pascual foi conhecido por Deus antes da fundação do mundo. Tudo isso foi preparado antes da fundação do mundo. Em 1 Pedro 1:17-20 diz: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Entenda, nós estamos aqui na terra, mas é uma peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata e o ouro que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Nós não fomos comprados por coisas corruptíveis,
prata, ouro ou pedras preciosas, mas com o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro. Na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Aleluias! A palavra Páscoa quer dizer passou. Lembrando que o anjo passou da morte, o anjo da morte passou e poupou todos aqueles que tinham a marca do sangue, do sacrifício do Cordeiro em suas casas. O anjo da morte tem passado ainda até hoje, mas aqueles que estão com o sangue de Jesus sobre eles, esses o anjo não pode tocar. E nós passamos da morte para a vida. A nossa vida física e terrena é uma peregrinação, mas na verdade nós temos uma casa à espera lá na eternidade. Em João 5:24 diz assim: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluias. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós passamos da morte para a vida e nós estamos agora na presença do nosso Deus. E eu quero participar com você, porque hoje nós não comemoramos mais matando um cordeiro. Isso foi para a velha aliança. Isso era sombra das coisas que haveriam de vir. Agora Jesus, ele estabelece uma ceia com pão e com vinho. E ele diz que quando você come deste pão, quando você bebe deste vinho, você está então trazendo à memória todo o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Eu gostaria que você separasse agora o teu pão, o teu vinho, e que você, em nome de Jesus, participasse comigo. Aqui está o meu vinho, aqui está o meu pão, a equipe que está conosco, o louvor, os irmãos, ao todo 6 pessoas, nós vamos estar neste momento comungando, mesmo que presente no corpo não estamos com você, mas estamos presentes em espírito. E toda esta mensagem foi para trazer edificação e crescimento para a tua vida espiritual. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então você vai abrir comigo sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Glória a Deus, que diz assim a palavra de Deus: e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então aqui está o pão, aqui está o vinho. Eu apresento a Ti, Senhor, este pão e este vinho. E os meus irmãos que estão nas suas casas com o pão e o vinho separados e consagrados para este momento, Senhor, memorável, solene e maravilhoso. Nós oramos para que esses elementos agora se tornem elementos consagrados para a santidade da Tua casa, que somos nós.
E quando estivermos comendo pão, quando estivermos bebendo, Senhor, o vinho, o suco de uva, que a Tua graça se manifeste, que o Teu poder se manifeste. O que você espera hoje, meu irmão? Além da vinda de Jesus, o que você espera? Esses elementos em si não fazem nada, mas quando acompanhados pela santidade e pela fé, eles podem curar o teu corpo agora. Aonde você estiver, eles podem curar você, porque é a fé. E Jesus disse que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem vivifica os nossos corpos mortais. Então, quando você comer o pão, quando você beber do suco de uva, que você espere o poder de Deus se manifestar sobre você, e você receba cura para a glória do nome de Jesus. Então, está escrito no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos comer o pão. Coma aí na sua casa o pão em nome de Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Bebamos o vinho em memória do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Se alegre aí na sua casa e adore ao Senhor. Se alegre e adore ao Senhor. Nós vamos louvar enquanto você ora em línguas, enquanto você se alegra aí no teu lar, com este louvor e com esta mensagem em nome de Jesus. O sacrifício vivo se entregou por mim. Com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, o semblante era de dor. A todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz sem nada reclamar. Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. A minha história dividiu antes e depois pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a pressão
o sacrifício vivo, se entregou. Quero ser para Deus tão puro e agradável como Cristo ofereceu. Com a sua verdade vou me comprometer e ser exemplo vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo, a quem me odiar, usar as minhas mãos para outras mãos abençoar. E já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim. O meu passado apagou, tudo perdoou pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Oh, Rabahasarabacantarabahas. Este sangue maravilhoso que foi aspergido para que nós pudéssemos estar reconciliados com o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, demonstrada na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por este momento tão solene. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por tua vida. Você que se encontra enfermo. Nós temos orado pelo nosso irmão Adriano, que está no hospital. Temos orado pelo nosso presbítero Fernando. Ontem tivemos um momento tão precioso através do Google Meet, ali a plataforma na internet, e clamamos ao nosso Deus pela mãe da Socorro, pelo seu pai que está em recuperação, por alguns outros irmãos, e eu quero orar por sua vida, mas eu quero que você creia que Jesus é suficiente para curar o teu corpo, assim como Ele curou a tua alma. Qual é o mais difícil? É da vida eterna curar a alma, o espírito, ou curar o corpo, perdoar os pecados, ou dizer ao paralítico, levanta-te e anda. Foi o que Jesus falou. Para Deus não há impossível. Seja qual for a situação que você está vivendo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu repreendo esta enfermidade que está sobre você agora, da cabeça aos pés, pelo poder do nome de Jesus. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro para te mandar para um hospital famoso e bom, mas o que eu tenho, isto te dou. É o nome de Jesus que está acima de todos os nomes.
É o nome de Jesus que cura paralítico. É o nome de Jesus que cura o cego, o surdo. É o nome de Jesus que renova e dá um novo rim, que cura a diabetes. É o nome de Jesus, pois Ele disse: em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Então é neste nome que eu reivindico a tua cura e ordeno que esse espírito de enfermidade saia da tua vida agora. A mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue, uma hemorragia, ela sentiu no seu corpo, já está curada. Então sinta no seu corpo, está curado deste mal. Localize a sua fé para este câncer sair agora. Localize a sua fé para essa diabetes ser repreendida. Sinta a cura agora. Localize a sua fé para que este mal saia de você e não importa o tamanho dele. O Cordeiro é suficiente para te curar de qualquer mal, te dar vida novamente. Ainda que você esteja com uma doença terminal, eu te digo, espírito da morte, recue agora desta vida, da família desta pessoa, pelo poderoso nome de Jesus. Agora, saia desta vida, espírito da morte. Você que tem sentido vontade de se suicidar, eu te digo agora que isso é um espírito da morte, mas eu ordeno que esse espírito saia da tua vida. Toda enfermidade, todo mal, depressão, crise de ansiedade, você que tem crise de ansiedade, síndrome do pânico, localize a tua fé agora sobre Jesus. Coloque a tua fé em Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Declare com os teus lábios aquela mulher do fluxo de sangue que está escrito em Marcos capítulo 5, do 24, do 23 em diante. Aquela mulher, ela disse que ela ficaria curada antes mesmo da cura se manifestar. Então declare com os teus lábios agora: eu já creio e declaro a minha cura. E firme-se sobre o seu Deus. A Bíblia diz: quando você estiver em trevas e não houver luz alguma, clame pelo nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. E lá em Efésios diz, para nós nos mantermos firmes no dia mau. E lá em Hebreus diz que devemos reter a confissão da nossa esperança. Então você tem que reter firme a tua declaração: eu creio que estou curado, eu creio que esta oração está servindo para mim, eu creio que esse espírito de morte está indo embora, esse espírito de enfermidade está indo da minha vida, eu creio pelo poder do nome de Jesus, eu creio que o sangue de Jesus me protege e me dá este direito, porque a graça de Deus está sobre você. Então receba o teu milagre, receba a tua cura nesta manhã e em qualquer momento em que você assistir esse vídeo, que esta palavra seja profética e permanente enquanto alguém estiver em qualquer época, em qualquer momento assistindo, que a unção esteja sobre você e você receba o teu milagre pelo poder do nome de Jesus. Sinta ser curado ou curada deste mal em o nome de Jesus Cristo. Aleluias. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família. Esta semana estaremos nos reunindo
e estaremos tomando algumas decisões e vocês serão comunicados. Vocês sabem que nós, desde o começo dessa epidemia, nós temos tomado todos os cuidados necessários. Nós temos aqui feito tudo que é necessário, todos os protocolos, e não temos nenhum caso em que a pessoa foi contaminada no local de adoração. Todos os casos das pessoas que pegaram o Covid não foi por causa da nossa reunião. Não temos nenhum fato em si sobre isso, porque nós temos tido cuidado, nós temos colocado álcool em gel em todos os compartimentos da igreja, não apenas na entrada, no banheiro, na cozinha, nas laterais, da escolinha, em qualquer lugar. Nós temos o medidor, o termômetro ali para saber se as pessoas estão com febre ou não. Temos o tapete que colocamos ali o necessário para você limpar os seus pés, o seu sapato. Então, meus amados, graças a Deus o Senhor tem nos guardado. Os diáconos têm limpado as cadeiras, feito a higienização do local, das cadeiras. E não temos um sequer fato que possa dizer, foi ali na igreja que eu peguei o Covid. Ao contrário, aqueles que pegaram casos leves ou complicados não pegaram na igreja. Então, como você sabe, pastor, porque nós estamos alguns dias sem fazer culto, e antes disso, não tivemos nenhum caso excepcional, porque temos tido todos os cuidados. Então, não tenha medo, não se preocupe, apenas siga os protocolos. Não adianta você seguir o protocolo num lugar e no outro não. Temos que seguir sempre o protocolo, ter os cuidados. E se nós tivermos a liberação dos cultos, vamos fazer. E você pode vir sem medo, com todos os protocolos, não somos irresponsáveis. E você então estará adorando ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, que o sangue de Jesus que te comprou, que foi derramado pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, continue te guardando, te dando graça para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe você. Não esqueçam que terça-feira nós temos com o nosso pastor Leandro, comigo e o missionário Júlio, uma live de terça-feira de ensinamento e oração. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a equipe, Deus abençoe os louvores, em nome de Jesus. Minha esperança nele nunca morrerá, mesmo quando